Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade ao conteúdo de Geometria Analítica, neste vídeo eu estarei falando um pouco sobre a mediana e o baricentro, certo? Bom, mediana de um triângulo você pode considerar como... Vou até construir um triângulo aqui para facilitar o entendimento. Mediana será um segmento que tem uma das extremidades no ponto médio de um dos lados. Então vamos supor, eu tenho aqui o meu triângulo A, B, C. A mediana desse triângulo, uma das medianas, já que o triângulo ele possui três medianas, uma das medianas terá uma das suas extremidades no ponto médio de um dos lados desse triângulo, certo? Então aqui eu tenho o lado AB, então nós temos aqui o ponto médio, ou seja, um ponto que divide um dos lados do triângulo em dois lados iguais, certo? Então a minha mediana terá uma das extremidades no ponto médio de um dos lados do triângulo e no outro, e a outra extremidade, será justamente o vértice oposto ao lado onde pertence este meu ponto médio, certo? Então, repetindo, a mediana do meu triângulo, ela tem uma das extremidades em um dos vértices do meu triângulo e a outra extremidade é justamente no ponto médio do lado oposto. Então, essa mediana, por exemplo, ela sai do vértice A do meu triângulo, certo? E ela vai ao encontro ao lado BC. Então, aqui nós temos o nosso ponto médio, que divide o lado BC em dois lados iguais, certo? E aqui, então, nós temos a nossa mediana. Nossa terceira mediana será justamente partindo aqui do meu vértice no ponto B e indo para o lado oposto, que seria o lado AC, certo? Então, aqui nós temos o nosso ponto médio, que divide o lado AC em dois lados iguais, certo? Então, falando de mediana, é basicamente isso, pessoal. Então, mediana é um segmento cujas extremidades são o vértice, um dos vértices do meu triângulo e um lado oposto, e o lado oposto a esse vértice exatamente no ponto médio, certo? Então aqui nós temos o vértice A, o ponto médio que divide o lado BC em dois. Então essa é a nossa mediana. Beleza? Se tratando então de mediana é isso, pessoal. Então como nós podemos definir qual que é a medida, né? Quanto mede essa minha mediana? Basicamente nós utilizamos então a ideia de distância entre dois pontos, que é o que nós já vimos em alguns conteúdos anteriores, certo? Nós temos a figura de um triângulo, certo? Com algumas medidas. Aqui nós temos o nosso eixo das ordenadas, o eixo das abscissas, e nós temos então o nosso triângulo ABC, certo? Então, como nós vimos, a mediana é justamente essa reta aqui. Ela parte de um dos vértices do triângulo, tem uma extremidade aqui no vértice do triângulo e outra extremidade justamente no ponto médio que divide o lado oposto a esse vértice. Então aqui nós temos o ponto médio de BC, denominado como M, ponto médio de AB, denominado como P, e o ponto médio de AC, denominado como N, certo? Então, como que nós sabemos a medida dessa mediana? Bom, basicamente nós usamos aqui duas técnicas. Primeiro, nós precisamos saber qual a coordenada do ponto médio dos lados que nós queremos estudar, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso lado BC. Como que eu encontro então o ponto médio desse meu lado BC? Nós já vimos no conteúdo sobre o ponto médio, certo? Então, se nós temos a coordenada do ponto B, nós temos a coordenada do ponto C, nós conseguimos encontrar a coordenada desse ponto M, que será o nosso ponto médio. De posse desse ponto, nós já sabemos quanto vale o vértice A desse nosso triângulo, certo? Então, basta então que nós calculemos a medida de A, ou a distância de A até esse meu M. Ah, nós queremos encontrar as outras medianas. É a mesma ideia. Então, nós temos a coordenada de B aqui, por exemplo, nós temos a coordenada de A. Então, nós conseguimos encontrar o ponto médio desse lado, ponto P, certo? E aqui, do lado AC, nós também podemos fazer da mesma forma, certo? Então, nós temos aqui que o meu x do ponto médio será o quê? O x de A, certo? Esse x de A será o x da nossa primeira coordenada do primeiro ponto, certo? Mais a coordenada B do nosso segundo ponto, x de B, dividido por 2. E o y, nosso ponto médio, será o quê? O y de A mais o y de B, certo? Dividido por 2. Então, isso vale para qualquer um dos pontos. Então, por exemplo, aqui, para o lado BC, como que nós encontraríamos o ponto médio? Nós temos as coordenadas de B, não temos? B tem a coordenada o quê?
B vale menos 1 para x e vale 3, certo? Então, aqui nós temos 3. Então, nós temos a coordenada de B. E a coordenada de C? C vale 6 para x, certo? E 4 para y. Bom, então se eu tenho essas duas coordenadas, eu consigo encontrar o ponto médio. O ponto médio será o quê? Então, o meu x de m, o ponto m, entre B e C, será o quê? Bom, então aqui eu tenho a minha coordenada do meu ponto médio entre B e C, certo? Então, esse meu ponto M, ele está na coordenada 5 sobre 2 para x, certo? 5 sobre 2 para x e 7 sobre 2 para y. Então, é isso. Nós fôssemos fazer, então, 5 sobre 2 seria 2,5. 7 sobre 2, 3,5. Certo? Beleza, então. Calculei o ponto médio. Deixo o meu lado. Agora, para eu saber o tamanho desta minha mediana, é só eu calcular a distância de A até M. Então, para nós entendermos melhor, como seria então a distância de A até M? Nós sabemos então a coordenada desse meu ponto médio do lado BC, certo? Então, a distância de A até M será então a minha mediana. Então, vamos calcular. Qual que é a coordenada de A? A coordenada de A é 1 para x e 1 para y, certo? Para x e 1 para y. E a coordenada de M nós acabamos de encontrar 5 sobre 2 para x e 7 sobre 2 para y. Então, como nós calculamos a distância? Então, a distância de A até M será a raiz quadrada de quê? O meu x de A, então vai ser 1 menos o meu x de M, 5 sobre 2 ao quadrado, mais meu y de A, 1 menos o meu y de M, 7 sobre 2 também ao quadrado, certo? Então, a distância de A até M será o quê? Será a raiz quadrada de 1 menos 5 sobre 2. Então, posso fazer aqui 2 vezes 1, 2. 2 menos 5, eu tenho menos 3 sobre 2. Isso ao quadrado. Mais, mesma ideia aqui. Faço 2 vezes 1, 2. 2 menos 7, eu tenho menos 5 sobre 2. Isso ao quadrado. Então, a distância de A até M será o quê? A raiz quadrada de quê? Menos 3 sobre 2 ao quadrado, eu tenho aqui 9 sobre 4, certo? Mais menos 5 sobre 2 ao quadrado, então eu tenho 25 sobre 4, certo? Então, a distância de A até M será o quê? A raiz quadrada de denominador igual, então posso repetir e somar os numeradores. 9 mais 25, 34, certo? Então, quer dizer que a distância de A até M, ou seja, a medida da minha mediana, será o quê? Raiz de 34 sobre raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz de 34 sobre 2 será, então, a nossa distância de A até M, certo? A até M, ou seja, é a medida da nossa mediana. Esse cálculo pode ser reproduzido para os outros, para que nós possamos encontrar também a mediana dos outros lados, por exemplo, que vai de B até N ou de C até P, certo? Então aqui nós utilizamos os cálculos, usamos os métodos que nós estudamos nas aulas passadas para podermos encontrar então a nossa mediana, beleza? Por quê? Porque quando nós encontramos as três medianas, nós encontramos o que nós chamamos de baricentro do triângulo, certo? Então, o encontro das três medianas dentro de um triângulo, nós temos esse ponto G, que é denominado de baricentro do triângulo. Por isso que é importante nós sabermos determinar o ponto médio de um segmento de reta, que é justamente o que nós vimos aqui agora, e também nós sabemos a distância entre dois pontos. Então, nós encontramos a distância do ponto A até o ponto M, então nós poderíamos fazer isso para todos os outros lados e nós encontraríamos, então, o nosso baricentro, certo? Bom, e como nós encontramos então as coordenadas logo de cara do baricentro do triângulo? Bom, é uma demonstração um pouco extensa e eu não vou fazer ela aqui. Eu vou mostrar para vocês direto
como é a forma para nós encontrarmos o baricentro. Mas uma coisa que nós temos que ter, que é extremamente importante, que nós trazemos lá da geometria plana, é que quando nós temos o baricentro, nós precisamos entender que o quê? O baricentro ele vai dividir a mediana, ou seja, esse segmento aqui, ó, que vai de um dos vértices até um dos lados, até o ponto médio de um dos lados do nosso triângulo. Esse ponto, que é o baricentro, ele divide essa mediana em dois lados que necessariamente não são iguais, porém eles estão na razão de 2 para 1. Ou seja, esse lado maior aqui, do meu ponto médio até o baricentro, é 2 vezes o restante da minha mediana. Então, se nós utilizarmos esse exemplo aqui, por exemplo, de B até G é igual a 2 vezes G até N, certo? Então, isso aqui é extremamente importante para nós entendermos como encontrar, então, justamente as coordenadas do baricentro, certo? Então, como que nós encontramos a coordenada do baricentro? Como eu falei, demonstração um pouco extensa, então basta que vocês utilizem-se do quê? Coordenada do baricentro, partindo lá igual nós encontramos então o ponto médio, nesse caso o g de x, ou seja, né, a coordenada x do meu baricentro, ela é o quê? É justamente uma média aritmética dos vértices do meu triângulo. Ou seja, então eu vou ter o vértice de A, coordenada x no meu ponto A, mais o x de B, mais o x do meu vértice C. Então, isso aqui dividido para 3. Então, assim eu encontro a minha coordenada x do meu baricentro. E a minha coordenada y do meu baricentro é a mesma ideia. Então, eu tenho o meu y de A, mais o meu y de B, mais o meu y de C, dividido para 3, certo? Então, assim nós encontramos a coordenada do nosso baricentro de forma mais direta, certo? Por exemplo, se nós pegarmos essa figura que nós temos aqui, né, buscarmos as coordenadas de A, B e C, então aqui nós temos o quê? Coordenada A vale 1 para x e 1 para y, coordenada B vale menos 1 para x e 3 para y, e a coordenada C vale 6 para x e 4 para y, certo? Então, de posse dessas informações, nós podemos encontrar de forma mais direta o nosso baricentro. Então, vamos lá. O nosso x do baricentro será o quê? O meu x de A, que vale 1, mais o x de B, vale menos 1, mais o x de C, que vale 6. Tudo isso dividido para 3. Então, o meu x do baricentro será 1 menos 1, 0. Sobra 6. 6 dividido para 3, eu tenho 2. Então, x do meu baricentro vale 2. Certo? E o y do meu baricentro? Então, g de y, ou é o y do meu baricentro, vai ser as coordenadas y dos meus vértices. Então, eu tenho aqui 1 mais 3 mais 4 dividido para 3, certo? Então, o meu g de y, ou seja, o y do meu baricentro, será 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 dividido para 3. Então, tem 8 sobre 3. Então, aqui nós temos as coordenadas de forma direta, né, do nosso baricentro. 2 em x e 8 sobre 3 em y. Certo, pessoal? Tentei ser o mais breve possível com relação à mediana e o baricentro. Esses dois conceitos vão ajudar vocês a resolver alguns exercícios mais específicos dessa parte, certo? Tratando aí de mediana e baricentro. Espero que todos tenham entendido e até o próximo vídeo. Bons estudos!